Nesta aula vamos estudar a posição entre retas em um plano. Bom, você já deve lembrar de ter estudado os entes geométricos primitivos, né? Ponto, reta e plano. Nesse caso, nós vamos lidar com retas em um plano. Perceba que nós só temos dois casos para retas no plano. Ou elas se cruzam, que vão ser chamadas de retas concorrentes, ou elas não se cruzam, que serão retas paralelas. Perceba que aqui a gente já entende o significado de reta matematicamente falando, né? Ou seja, são linhas que não têm nem início e nem fim, né? O porquê dessa letra minúscula? Porque é uma convenção da matemática. Usamos letras minúsculas para determinar retas. Nesse caso, temos retas concorrentes, retas que se cruzam. Os pontos definem por onde elas passam aqui, né? Por isso a letra maiúscula agora, porque eu estou tendo pontos aqui, né? Certo? Bom, percebam que duas retas paralelas não vão ter ponto em comum, e aqui o que acontece? Nas concorrentes eu vou ter ponto em comum, né? Que foi o ponto P, nesse caso, tá ok? Sempre que eu tenho retas concorrentes, ou seja, retas que se cruzam em um plano, eu vou ter dois ângulos opostos iguais 2 a 2, ou seja, o ângulo rosa, eles são iguais, e os ângulos verdes também são iguais, tá ok? Então, se eu tivesse um ângulo de 120 graus aqui em cima, né, vamos colocar ali um exemplo numérico. Então, se eu tivesse um ângulo de 120 graus, obviamente que este ângulo também teria que ter 120 graus, né? E esse ângulo verde, obrigatoriamente, ele tem que ter 60 graus. Por quê? Porque o ângulo verde e o ângulo rosa, eles têm que ter obrigatoriamente meia volta, ou seja, a soma deles tem que ser suplementar, tem que dar 180 graus, ok? Bom, ou seja, se eu tenho ângulos opostos pelo vértice e tenho a medida de um ângulo só, eu já tenho todos os outros ângulos. Isso aqui é interessante, né? Me deram o ângulo de 120 graus, eu já sei que aqui obrigatoriamente tem que ser 60. Este aqui tem que ser 120 graus, porque é oposto pelo vértice e também é suplementar aos 60 graus. E aqui obrigatoriamente tem que ser 60 graus, pelas mesmas argumentações, não é isso? Então, ângulos opostos pelo vértice, que eu resumi aqui, eles têm a mesma medida. Aqui nós temos um caso especial de retas concorrentes, são retas concorrentes e perpendiculares. O que acontece quando elas forem perpendiculares, as concorrentes? Quando elas se cruzarem formando um ângulo de 90 graus, ou seja, vai ser um caso em que todos os ângulos vão ter a mesma medida, né? Ou seja, uma volta completa dividida por 4 vai dar 90, e todos os ângulos vão ser de 90 graus. Então aqui, obrigatoriamente, é 90 graus. Esse símbolo aqui, para quem não lembra, é o símbolo de perpendicularidade, perpendicularismo, que é quando eu tenho ângulos de 90 graus, ok? Bom, essa primeira parte é só isso, ou seja, eu tenho retas paralelas ou concorrentes, vão ser esses dois únicos casos no plano, né? Você vai lembrar que retas concorrentes, quando elas se cruzam, retas paralelas é quando elas não têm ponto em comum, elas não se cruzam, né? Quando o ângulo for de 90 graus, elas são obrigatoriamente perpendiculares, o ângulo de 90 graus entre elas, e que os ângulos opostos são chamados opostos pelo vértice, né? O vértice P ali é o vértice em comum, e os ângulos opostos em relação a esse vértice são de mesma medida. Essa parte é simples, façam os exercícios, damos continuidade na próxima aula.